Fala galera Cruz Maltina, chegando agora do Maracanã, depois dessa partida terrível do Vasco, mais uma partida terrível, que a gente vai analisar aqui no canal, esse empate diante do Nova Iguaçu, que comandou o jogo e, diga-se de passagem, ficou barato demais. O Vasco saiu no lucro, o Nova Iguaçu merecia uma melhor sorte, a gente tem que reconhecer aqui. Teve um coletivo muito mais forte, mostrou um time organizado, com valentia. E se tivesse jogadores mais técnicos, a vaca teria ido pro brejo, ó, desde o primeiro tempo. E se também a gente não tivesse aí o Léo Jardim no gol, diga-se de passagem novamente, a vaca teria ido pro brejo bem mais cedo. Então, meus amigos, hoje a sensação é de que ainda estava rolando esse segundo tempo do jogo contra o Água Santa pela Copa do Brasil. Tamanhas foram a bizarrice que a gente viu em campo. Os muitos erros apresentados. Erros de diversos tipos. Não só dos próprios jogadores, do esquema tático, do Ramon, de todos, da diretoria, que a gente vai falar aqui novamente. Fica chato a gente ficar batendo na tecla, mas a gente tem que reconhecer as falhas também do departamento de futebol. Depois a gente vai ter que reconhecer também a falha dos jogadores, comissão técnica. Todo mundo tem uma parcela de culpa aí, uns maiores, uns menores. Mas vamos nos ater neste primeiro momento, que foi essa partida aí. O Vasco com muita dificuldade de manter a posse de bola no ataque. O meio-campo do Vasco totalmente inoperante, deixando buracos, espaços, onde a equipe do Nova Iguaçu fez o que pôde, fez o que queria, chegando ao gol adversário. Todos ali, todos os setores falharam. A zaga, o meio-campo e o ataque. E a gente pode aí destacar sempre aí os jogadores que estão levando esse time nas costas, como o Payet, que indiscutivelmente é o melhor jogador do Vasco, e o Piton, que mais uma vez salvou a equipe aí e dando a chance do Vasco conseguir aí a classificação para as semifinais no próximo jogo. Porque se o Nova Iguaçu tivesse tido mais competência por todas as chances criadas aí, já teria despachado o Vasco há muito tempo, já ia com uma mega vantagem para esse segundo jogo aí, e a coisa ia ficar muito difícil. Então esse empate aí, o Vasco tem que agradecer, botar as mãos pro céu, porque conseguiu aí um resultado que vai dar chance de reverter. E aí a gente vai dizer uma coisa. Eu acho que o Ramon Dias tem que repensar muita coisa nesse time do Vasco. Mudanças precisam acontecer, não só de posicionamento, mudanças de peça, de atitude, de mentalidade e, acima de tudo, de esquema. Eu acho que tá na hora do Ramon repensar essa situação de jogar com 3 zagueiros. O Vasco vem jogando aí, não vem dando resultado, o time vem apresentando muitas falhas defensivas. Essa situação de ter escalado o Cleiton hoje pegou todo mundo de surpresa. Um jogador que chegou, sei lá, 3, 4 dias atrás, fez um único treinamento com a equipe e jogou ao lado do Verratti como 2 centroavantes. Ele não tem características muitas de jogar ali como, apesar que ele veio para o Vasco, né, diga-se de passagem, referendado que é um jogador que joga como segundo atacante também. Mas eu acho que ele atua melhor mesmo como centroavante. O centroavante do Vasco hoje é o Verratti. O que aconteceu? Ele foi escalado, o Verratti teve que sair muito da área e foi pouco efetivo lá na frente. Quase não teve aí aquele Verratti do que a gente conhece. Então eu acho que o Verratti ele se casa melhor com um jogador mais do estilo assim, o Adson, por exemplo. O que a gente tem hoje no elenco é o Adson, né? David, Adson, jogadores assim que possam jogar na direita. Aí, meus amigos, a gente vai entrar nos méritos na montagem do elenco, coisa que eu já falei aqui, já estou cansado de falar, né? O Vasco pode chegar contra o Nova Iguaçu no próximo final de semana, dá até um vareio contra o Nova Iguaçu, mas isso não apaga. O Vasco pode até ir para a final contra o Flamengo, fazer jogo duro, enfim. Mas é que eu sempre repito, o Campeonato Carioca não é parâmetro. E se não é parâmetro, o Vasco está tendo essa enorme dificuldade aí contra equipes menores. Você imagine aí o que a gente vai ver pela frente na Série A do Brasileirão. Eu acho que o Vasco,
fez uma janela, gastou 150 milhões aí numa janela que ficou muitos buracos. A equipe hoje não tem um segundo atacante para jogar ao lado do Verratti. Não vejo ali no grupo um cara que tu olha e diz, ó, esse aí vai casar com o Verratti, vai dar certo. Rossi, Adson e David, na minha opinião hoje, não acrescentam em termos para serem titulares. E sim, como reposições aí por meio do jogo. O Vasco precisava aí de um jogador do nível do Verratti, do nível do Payet, para jogar aí, fazer um ataque, né? Aquele ataque efetivo. Então falta hoje. Outra situação, a gente vai bater nessa janela. Zé Gabriel, né? O volante Zé Gabriel, tá precisando aí, né? Pegar um banquinho, na minha opinião, e o Ramon testar novas peças aí nessa engrenagem no meio. Talvez o Esforça, de repente colocar o Medel no meio, enfim, ele tem que criar uma situação, porque do jeito que tá, meus amigos, vai ficar muito difícil. O Vasco não vem jogando bem, vem conseguindo os empates aí muito mais no abafa, na pressão, empurrado pelaquela massa que a gente viu hoje lá no Maracanã, que gritou a todo momento, que apoiou o time do início ao fim, mesmo com o time perdendo. Óbvio, vaiou, tem que vaiar, o time jogou mal, tem que vaiar. Mas o Vasco teve as oportunidades muito mais pelo abafa, pela emoção, do que propriamente pelo estilo de jogo, né? Pela qualidade ali dos seus jogadores nesta partida. Muitos jogadores deixando a desejar, meio campo do Vasco, como eu já falei, totalmente inoperante, faltou muita criatividade, o Vasco está pecando aí nas construções, está deixando muitos espaços, os adversários estão conseguindo construir, e o Nova Iguaçu perdeu alguns gols incríveis. O Carlinhos mesmo, quando o jogo estava 1-0, foi fazer aquela cavadinha por cima ali se ele coloca ali, meu amigo, já era 2-0, e a vaca já teria ido pro brejo há muito tempo, o Vasco tinha que correr atrás, poderia tomar outro, por isso que eu digo, o Vasco tem que botar a mão pro céu, agradecer, ficou barato esse empate aí. O Nova Iguaçu, a gente tem que parabenizar a equipe do Carlos Vitor, uma equipe muito bem organizada, né? Mesmo com aquele material humano que ele tem em mãos, ele conseguiu criar uma equipe valente, coletiva e que sabe jogar, competir contra, principalmente, equipes grandes, né? Como o Vasco, Fluminense, Botafogo, enfim, jogando de igual para igual. E eles não se amedrontaram em nenhum momento. No Maracanã, mais de 60 mil pessoas foram para cima ali, conseguiram jogar direitinho. E o Vasco, mais uma vez, decepcionou. Então, repito, a diretoria fez uma janela que deixou muito a desejar. Eu espero que eles repensem isso ainda em abril, que dá tempo, e em julho. Consiga trazer jogadores aí que dê mais dinâmica a esse time aí. Outra coisa, o Vasco vem falhando muito. Vem falhando muito em termos defensivos, em termos de meio campo. Tá na hora do Ramon se movimentar, se mexer, fazer mudanças. Não adianta insistir com uma coisa que não está dando certo. Então a gente espera aí que no próximo final de semana haja aí uma reconsideração do Ramon, né? Que segue garantindo que o Vasco vai chegar à final do campeonato, mas para chegar tem que colocar uma equipe, de certo modo, que realmente tenha condições aí de reverter a situação. Repito, o empate é do Nova Iguaçu, podem jogar com o regulamento embaixo do braço, e o Vasco, uma vitória simples, classifica para as semifinais. Então, meus amigos, o que se viu hoje foi desanimador, a equipe do Vasco muito, muito fraca, ficou barato, o Vasco tem que agradecer esse empate aí, mas está aberto, a disputa está em aberta, e a gente espera aí que a diretoria do Vasco, que o Ramon Dias, enfim, que todos esses grandes aí que manjam o comando de futebol, reavaliem esse time aí para a temporada que está aí em relação ao Brasileirão. Mudanças precisam acontecer, o Vasco precisa trazer novas peças aí e mudar a mentalidade desses jogadores. Bom, galera, tô indo. Isso foi uma pequena análise sobre esta partida e sobre esses desdobramentos aí do que vão vir por aí, beleza? Segunda-feira a gente está de volta aí no canal para apresentar as notícias. Não esqueça do like, compartilhe o conteúdo do amigo e me dê aquela moral. Grande abraço!